Glória a Deus. Queria agradecer a pastora Moninha. Muito obrigada. Também a pastora Natasha. E a pastora Mônica. A Mônica é também uma inspiração para mim. É uma pessoa que me ajudou. Poucas que ficaram comigo no tempo da adversidade. No tempo das perdas. E você vai conhecer um amigo, não é quando tudo está bem. Você vai conhecer um amigo quando as coisas não estão bem. E ela foi uma das pessoas que ficou ali. E que sempre, de pastores, que ficou e me levava para os lugares para eu ser ministrada. Né, Sandra? Abria portas. Também quero agradecer a vida da Sandra, uma intercessora que eu sei que sempre ora por mim. Tenho muito respeito por você. E amo esse lugar, já vim aqui algumas vezes para receber, né? E estou muito feliz de estar aqui. E hoje à tarde eu comecei a sentir uma angústia. E eu sempre, quando eu sinto alguma coisa, eu pergunto a Deus. Deus, isso é meu? Isso é do diabo? Ou isso é o Senhor querendo que eu saiba discernir o ambiente que eu vou? E eu pude aguardar e fiquei mais um pouco. E fiquei orando, né? E eu sei que Deus vai falar com algumas pessoas aqui nessa noite, que talvez entraram aqui angustiadas. Talvez entraram aqui precisando de resposta. Precisando realmente que Deus desse uma ativada no seu espírito aqui nesse lugar. Amém? Então eu queria que você colocasse, eu sei que a gente já teve um louvor maravilhoso aqui. Mas eu queria que você colocasse as sua mão sobre seu peito, ou o lugar que você se sentir confortável. Eu queria que você chamasse o Espírito Santo. Eu queria que você gastasse alguns minutos conversando com Ele. Ele é uma pessoa, Ele é aquele que é o nosso consolador, o nosso amigo, Paracletos, aquele que está sempre do nosso lado. É que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando. Ou o que você tem que desenvolver. Então eu gostaria que você gastasse alguns minutos conversando com Ele. Talvez você não deu conta de falar bom dia para Ele. Nós te falamos boa noite, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Fica livre entre nós, Espírito Santo. O Senhor é muito bem-vindo a este lugar. Ai, quebrando, Pai, resistências, muros, incredulidades, dúvidas. Senhor, mas também vai entrando, Espírito Santo, nas camadas mais profundas aqui nessa noite. Traga os seus anjos de cura. Traz os seus anjos, Pai, de libertação. Anjos que vão trazer, Senhor, na palma da mão deles, escritos, Senhor, que serão liberados, que vieram do tribunal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo sono, tudo aquilo que não te louva, não provém do Senhor, caia por terra também em nome de Jesus. Nós queremos te adorar. Que minha boca, Deus, mais do que seja a sua boca, mas que o Senhor possa falar pessoalmente no coração e nos ouvidos dessas mulheres. Fala com elas, Jesus. Revela-te a elas nessa noite, Espírito Santo. Revela-te a elas nessa noite, Espírito Santo. Tem 2 dias que eu adoro o Senhor com uma canção. Eu não conhecia essa canção. Não sei se você sabe cantar, Giovana. Canta pelo menos o refrão. Tem 2 dias que eu estou parecendo uma doida, sabe? Cantando essa canção. E essa canção falou muito comigo nesses 2 dias. Há mais de julho, agosto, há mais de 2 meses, Deus tem falado comigo da importância da igreja voltar para o secreto. Da igreja não buscar Ele superficial, mas a igreja buscar Ele no secreto. E eu tenho tido, para a graça de Deus, esses 2 dias, experiências muito diferentes com Deus. Não é no púlpito somente, é lá no meu quarto.
Eu queria ministrar sobre você. Antes de eu começar a palavra, eu quero ministrar que em nome de Jesus, a igreja brasileira, ela vai voltar para o secreto. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que talvez seja difícil orar. Talvez esteja difícil de adorar lá dentro da sua casa. Talvez esteja difícil de cantar. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Aqui vocês falam em línguas, não falam? Porque cada lugar é de um jeito, né? Se você fala em línguas, vamos falar em línguas. Quantos de vocês têm dificuldade de orar em línguas dentro da sua casa? Ora mai rerai rorai rera. Era mãe do rebias. Oh, xerebia canta lábia. Você pode cantar isso onde você estiver. Você pode fazer isso no quarto, maquiando. Você pode fazer isso lendo. Você pode fazer isso andando pela sua casa. Chamar o Espírito Santo cantando. Orar a Ele, agradecer pela presença dEle. Porque enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você louva, o Espírito Santo visita e trabalha naquilo que você não consegue. Ora mãe do robia, shebia, nai, gorobia, laibia. Recamai do rebia, chorabai, de rebia, dábias. Tem mais alguma mulher aqui que pode cantar e orar em línguas? Você pode me ajudar a trazer um ambiente para esse lugar? Liga, Espírito Santo, o céu que foi determinado para essa noite aqui. Conecta, Deus, o céu com essa terra, a zona sul, Senhor. Ora, Maria, Espírito. Você não precisa ter vergonha, você pode abrir os seus lábios. Se você não é batizado ainda, não tem o dom de línguas, fala em português. Sopra o Espírito Santo neste lugar. Eu estou aprendendo a estar. Continua. Cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, eu chamo o Espírito, eu chamo o ambiente. Um ambiente de quebrantamento, Senhor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, e tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, ora em línguas, adora Ele em línguas. Nada mais me satisfaz.
E uma vez que eu coloquei Adore Ele. os meus olhos em Ti, Adore Ele. nada Por mais que o desânimo, por mais que você não está acostumado, entra neste lugar, entra nesse ambiente. Eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, Senhor. Oh, nada mais e nada mais importa, e nada mais importa, porque eu te encontrei, meu Senhor, e nada mais importa, nada mais importa, somente a Ti, Senhor, a Tua presença, a Tua presença. No seu cantinho aí, do seu jeitinho. Me esquece aqui. Eu costumo pedir às pessoas para respirar a Deus. Ele está aqui. Respira Ele. Agradece a Deus por você estar aqui. Agradeça a Ele que você é livre para adorar. Você é livre. Eu não preciso vir numa igreja e ficar preso. Eu posso conectar minha mente, meu espírito, a minha alma com Ele. Sinta Ele. Respire Ele. Respire Ele. Respire Ele. Nada mais importa, nada mais. Quando eu estou diante de Ti, nada mais. Não tenha vergonha, deixa sair. Nada mais importa. O Senhor quer te preparar num ambiente para você receber a palavra. Senhor, e nada mais importa, somente a Ti, doce Espírito. Rica manabache que te biata robochora mandara baixa ataque a somente a Tua presença, somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus. Oh, É o meu refúgio. oh. Lugar Você foi escolhida. seguro. É o meu refúgio. Nós somos chamados sacerdócio santo, povo escolhido. Espírito Santo anda, você sabia? Eu acredito que Ele está andando aqui no meio dessas cadeiras. Tens liberdade aqui, Senhor. Será que nós estamos dando liberdade para Ele, igual a Giovana está cantando? Tens liberdade aqui, Senhor. Oh, doce Espírito. Oh, doce Espírito. Oh, tens liberdade aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, me ajuda a atrair a presença dEle. Tens liberdade aqui. Deus me trouxe aqui, elas já sabiam que meu ministério é assim. Se você veio aqui nessa noite é para você receber algo diferente. Senão você não viria. Oh, Cristo Jesus tem supremacia aqui. Cristo Jesus, tens liberdade aqui. Te
damos honra, te damos glória, oh Espírito. Aleluia, Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que opõe, Deus, contra o Espírito Santo. Toda religiosidade. Anase andayo chequebias. La mãe derobia se queba de orebalai. Riadesh mai derebia andar rabashiriebia. O Senhor me atraiu para perto de ti. Cada dia mais satisfeito. Tu tens sede. Tu estás com sede, mas não sabe como. Porque não é tu quem farás. Espírito Santo, acrescenta na vida dela nessa noite. Ela tem chorado, Deus, por causa de alguma situação. Mas hoje ela vai chorar, Deus, diante da sua presença. Visita ela, Espírito Santo. Visita ela, Espírito Santo. À medida em que te conheço, Ela passa. dá ela tranquilidade, Jesus. Visita ela no Espírito. tudo perde o seu valor. Me ajude. Me ajude. Cristo. Eu declaro que os seus sentidos estão sendo abertos. Não tenha vergonha, você vai sentir coisas aqui que você não sentia. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo. Isso, recebe aí. Cristo. Receba aí atrás que vai mandando para frente. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Ei! beleza Sandra, existe em ti, Sandra, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. batiza ela hoje, Jesus, com o óleo do quebrantamento e o óleo da unção da alegria. Cristo, 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 seu nome é Cristo, o Cristo. Tem anjos aqui, igreja. A presença do Espírito Santo já está nesse local. A que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Amém. Amém.
Nós vamos sentar, mas nós vamos combinar que nós vamos preservar ele. Sabe como é que é preservar o Espírito Santo no ambiente? É você continuar. O pregador está falando e você está junto com ele. Com o Espírito Santo orando. Adorando. Você vai preservar o ambiente. Você é livre. Amém? Olha, eu não sou uma grande pregadora. Onde eu vou, eu falo isso. Você não vai ver uma pessoa com altas revelações aqui. Eu sou uma portadora da presença. Então, assim, o Espírito Santo literalmente não é papo de pregador, não. Ele está aqui. Se você se dá um pouquinho aqui, já tem muita gente chorando, você vai ver que ele está aqui. E a presença dele é uma coisa que você se perde, entendeu? Quantos anos você pastoreia? Que quando eu olhava para você, vinha assim, há tantos anos ela pastoreia. E às vezes ela fica perguntando, Senhor, 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 qual a novidade? Como é que eu vou fazer agora? E o Senhor te diz, Ele vai te visitar com algo novo. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu vim aqui para falar para você. Você não tenha medo. Porque o Senhor vai te visitar com um traje de autoridade nova. Uma ideia nova. E o Senhor vai colocar sobre ti um jeito diferente. Tu és amorosa, cuidadora, mas tu serás também ousada para ministrar, mais ainda. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, receba no seu espírito a partir de hoje uma novidade de vida. No seu ministério, no seu modo de pastorear, no seu modo de declarar a palavra do Senhor. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor que está no livro de Esther. Ai, lá vem Esther. Todo negócio de mulher tem Esther. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar de Esther hoje, não. Amém? Esses dias já levei essa palavra para a liderança. Agora eu vou levar num sentido para a igreja. Uma parte aqui do corpo de Cristo feminina. Mas eu quero falar sobre um reinado que sucedeu nos dias de Assuero, onde ele estava casado com uma rainha chamada Vasti. E eu quero que você se coloque no lugar da rainha Vasti. E que você lembre do rei Assuero como Deus, o Senhor. E o Senhor rei Assuero aqui, ele era casado com uma mulher formosíssima. Maravilhosa. Você já pensou a honra de ser rainha? Onde você ia, havia admiração, havia presentes, a elegância de uma rainha, havia pessoas servindo, havia que você podia estar na presença do rei, que você podia comer os manjares do palácio. Você tinha servos. Você tinha um lugar bom. Era tudo de bom. Você já pensou como é bom ser filho de Deus? Vocês têm dimensão, mulheres, da honra que Deus nos deu em ser chamado de filho. No caso aqui, ser chamado de filha. Por causa do sacrifício que Cristo fez, eu e você fomos adotadas. E nós somos chamadas de filhas de Deus. Abba, Pai. Mas no meio da luta, no meio do dia a dia, no meio às vezes até de muitos anos dentro da casa de Deus, a gente perde a elegância de ser filho de Deus. A gente esquece o papel tão importante que é ser filho do Criador.
representante legal de Deus aqui na terra. Quem aqui trabalha para o Senhor em alguma coisa aqui na igreja? Alguma coisa. Você ser chamada de serva da casa, serva do palácio do rei. Tinha os eunucos, né? Que eles serviam, o eunuco cuidava da mulher do rei. Hoje, muitos de nós aqui somos eunucos, porque a gente cuida da igreja do rei. Eunuco não é só hoje no Novo Testamento castrado, não. São pessoas separadas. São pessoas que vivem uma vida para servir o outro. Você parou para pensar o quão privilégio você tem de ser filha de Deus? Ou você está aqui tão frustrada, tão cansada, tão cheia de problemas, que você nem lembra que você está num palácio real espiritual? Eu brinco, tem pessoas que falam, você é rica? Eu falo, eu sou, meu pai. Ele ainda não liberou herança. Mas eu sou muito rica. Já começa a comportar como se eu fosse. Você já prestou atenção, talvez, no meio dessa batalha que você está vivendo? A graça que você tem de poder estar na presença do rei. Fica lá assim, gente. E tem alguém que recebe você. Isso é maravilhoso. Então vamos ler aqui que o rei deu uma festa. Eu vou ler um pouco rápido. São muitos versículos, mas eu preciso ler. Esther 1:1 agora. Esther capítulo 1, versículo a partir do 1. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, que estando o rei Assuero assentado no trono do seu reino, que está em Suzã, capital, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, no qual estava representando perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias de festa. E passado aqueles dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava em Suzã, a capital, dando tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Nós vamos continuar lendo, só que eu quero prestar. Antes ele promove uma festa internacional. Depois ele promove uma festa de 7 dias para a capital. E o interessante é que ele promove essa festa tanto para grandes quanto para pequenos. Aqui tem de tudo, não tem? Aqui tem gente que estudou, tem gente que não estudou. Tem gente que é milionário, rico, tem outros que não são, classe média. Tem de tudo, sabe por quê? Quando Deus faz uma festa, Ele faz para todo tipo. Tem um sentido isso aqui, presta atenção. Havia cortinas de tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com argolas de prata, permeados de cordões de linho e púrpura. Havia também divãs de ouro, de prata, sobre um pavimento de mosaico, de pórfiro, alabastro, de madrepérola e de pedras preciosas. Dava-lhes de beber em taças de ouro, as quais eram diferentes uma das outras. Havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. Vocês hoje estão numa festa espiritual aqui nessa igreja. E há taças de vinhos de um jeito e há taças de vinho de outro jeito. Mas Deus promoveu coisas maravilhosas e grandiosas segundo a generosidade dele. Você acha que Deus queria falar só com essas duas moças aí? Não. Tem aqui um banquete, só que tem gente que não é, você não precisa pôr a mão nele. Ele mesmo recebe do Espírito, porque ele está conectado. Está aqui, eu estou aqui pregando, de repente o Espírito Santo. Ontem eu fui orar para um monte de gente doente, e eu estou com uma questão, está no Senhor.
E eu falei para ele, e eu? Como é que eu estou orando para um monte de gente doente aqui? E eu? Aí ele falou para mim, de ti cuido eu. Forte no meu ouvido. De ti cuido eu. Vai fazer pelos outros que eu faço por ti. Então ali na hora eu peguei a minha porção. Há taças preparadas para você. Você vai vir numa festa e não vai comer? Você vai vir num lugar, Deus preparou cortinas. E você vai ficar olhando para o negócio e falando assim, nossa, que coisa esquisita. Não, meu amor. Quando você achar esquisito, eu... Fecha os olhos. Fala, Senhor, fala aí no meio da loucura. Eu queria ter trago a banda inteira, isso aí ia ver. Eu boto isso tudo, nós vamos cantando e vai cantando, e se não deixar, nós não para. Ela que me deu horário. Amém. Não é, amada? Que essa presença que está sobre a sua vida inunde. Ei, a sua igreja local está precisando disso. Receba, receba, receba no seu espírito uma ativação profética da presença e da glória. Rahaha nascer. A nukenefekepi, como copotekia chequiapou, nekevioshet nefakia. Você vai começar a cantar e vai cantar em línguas. Não assuste. Não olhe para o rosto daquelas pessoas. Siga em frente. Rianda alarece que defia andrachou que me degebia soreba. Enana direbas derebias dorobias. Eranai, derebias, derebias. Vai, anjos. Vai andando aqui nesse lugar. Isso, pode receber já recebeu, gente. Há taças, cortinas maravilhosas que Deus preparou aqui. O versículo 8 fala, e bebiam como estava prescrito, sem constrangimento. Eu declaro que vocês vão começar a beber da água viva e do vinho do céu sem constrangimento. Sem preocupar com a pessoa que está do lado. Sem preocupar com o que eles vão falar. Nossa, mas a igreja tem que ser racional. Tem sim, está lá em Romanos 12, tem que ser racional, entender. Você sabe por que às vezes o Espírito Santo não fica num lugar? Porque as pessoas não entendem que ele é uma pessoa. Casca fora, esse povo tem medo. Eles acham que é rodar no manto do Espírito Santo. Não é o problema de vocês, não. Mas é muito mais do que isso. E tem gente que tem medo dele. Por causa que alguns não souberam cuidar direito. Os outros têm medo. Você não precisa ter medo dele. Beba sem constrangimento. Pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Agora vem um problema. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsar, Harbona, Bigtar, Abagta, Zetar, Carcasse e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a formosura dela, pois era formosíssima. Deixa aí que nós vamos continuar a ler. O rei
Com todo o banquete dele, com tudo preparado, ele falou, agora é hora de eu mostrar a beleza da minha rainha para o meu povo. Porque, fala para a pessoa que está do seu lado, Deus, Ele ama mostrar sua beleza. Mas não é uma beleza física. É você cumprindo a palavra. É você obedecendo. É você pregando o verdadeiro evangelho. É você renunciando o pecado, confessando o pecado. É você aparecendo cada dia mais com Jesus Cristo. E Deus ama. Só que teve um problema. E isso está hoje acontecendo em muitos lugares. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu sempre falo, Deus não me entrega a mim mesma. Chamou Vasti. Só que ela já estava acostumada a ser rainha. Talvez estava com problemas com o rei Assuero. Talvez o rei não estava fazendo as coisas que ela queria, ou vice-versa também. E a Vasti resolveu dar um banquete para ela. Ela sabia que ele ia chamar ela. Porque todo rei gosta de exibir a sua noiva, a sua mulher, a sua esposa. E ela foi fazer um banquete para ela. Chamou todas as mulheres. Ela fez a festa privada dela. Agora fala para sua irmã, agora vem a bomba. Você foi criada para ser dependente de Deus. Você e eu fomos criadas para a glória de Deus. Para participar da mesma festa. Para estar a dispor do rei. Para poder servir o rei. E o que ela faz? Ela cai no pecado, se chama independência. Já sou rainha. Eu também tenho poderes. Olha aí, ó, prepara a festa para mim. E claro, foi preparada, ela era rainha. Ela já sabia como fazia as coisas. Quantos de nós passamos dias sem orar? Tomamos decisões sérias da nossa vida e não perguntamos a Deus. Aí você fala, o que isso tem a ver, Cláudia? Porque nós somos Vasti. Vasti não dependeu do rei para fazer outro banquete, para ir ou não ir. Ela já sabia. A gente já sabe. A gente sabe quem prega até pregar sem Deus. Sabe orar sem Deus. Sabe louvar sem Deus. Não ora. Eu não vou perguntar isso aqui porque eu não estou na minha casa. Quero voltar aqui depois. Mas um dia, moça bonita, gente. Um dia, eu chamei todos os atalaias, a gente chama de atalaia, os profetas da casa. E perguntei a eles, todo mundo aqui ora todo dia? Não minta. Um gato pingado levantou, o outro gato pingado levantou, outro gato pingado levantou. Eu falei, por isso que está do jeito que está as nossas reuniões de atalaia. Porque nós estamos fazendo a obra sem ter intimidade com o dono da obra. Nós estamos, e Deus falando comigo também. Nós estamos profetizando o nome dele, trazendo o céu, mas sem contato com quem é dono do céu. Vasti cometeu o primeiro pecado, chamado independência. Quando eu começo a fazer banquete paralelo. Quando eu começo a fazer minhas próprias festas. Meu próprio chamado. Meu próprio ministério. Meu próprio jeito de liderar. Meu próprio jeito de ser mulher na minha casa. Meu próprio jeito de... Eu sou pastora de mim mesma. Aqui não tem isso, né? É só lá em Itaúna. Né, Sandra? Independência. E toda vez que eu fizer um banquete sem estar em concordância no céu, é rebelião.
Todo banquete que não está em concordância com o céu é rebelião. Tem gente, o povo assusta com rebelião. Rebelião é agir o contrário. Há uma festa preparada aqui. Deus está aqui manifestando, está tocando em pessoas. Você pega e vira aqui, vai lá para o banheiro ligar para alguém. Vai lá fazer sua festa pessoal. Quantas vezes a gente faz isso em congresso? Quantas vezes a gente rejeita os manjares de Deus porque nós não queremos? E eu quero te falar uma coisa. O banquete que você prepara é o banquete que revela seu coração. Há um banquete aqui hoje da presença. Se você não come, faz outro banquete. Isso vai revelar o que está no seu coração. E se você tem problema com a presença, é porque você não anda com a presença. E se você tem problema com a presença, é porque você não gasta tempo na presença. E se você pensa que Deus não fala, é porque você não gasta tempo ouvindo Deus falar. Porque o Espírito Santo faz todas essas coisas. Conselheiro, consolador. Ah, minha que está do lado. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para que ele vai interceder se ele não vai dar devolutiva? Não é, Sandra? Ele dá devolutiva. Quantos creem nisso? E ela foi, fez algo sem o consentimento do rei, revelou o que estava no coração dela. E toda vez que eu, você, mulher, que estamos aqui na casa do Senhor, fazemos alguma coisa sem consultar a Deus, nós vamos conspirar contra Deus. E você pensa, que é isso, Cláudio? Como que eu vou conspirar? O que você acha que Vasti estava fazendo? Se tinha um banquete, ela estava fazendo outro banquete. E por que será que uma pessoa que andava com o rei, intimidade e comunhão, não obedeceu o rei? Talvez você não vai concordar comigo, mas eu te falo um pecado que nós mulheres não temos, chamado inveja. A rainha olhou para o seu poder, olhou para a magnitude, esplendor de Assuero. Falou, porque também não posso mandar. Também posso mandar, ué. Também tenho servos. Também tenho eunucos. Eu também sei fazer. Quantas vezes alguém olhou para a Moninha aqui, ó, pastora Moninha, e falou assim, por que eu não estou lá? Por quê? Eu também sei fazer. Como é que é? Gostei disso aí. Isso, moça, eu ia falar agora. Eu sei fazer melhor do que a pastora Moninha. Fala para a irmã do seu lado, irmã, sem inveja. E toda conspiração no reino de Deus se baseia na inveja. E quem é invejoso age de forma paralela. Vai ter um negócio aqui de mulheres, pois ela não vem. Ela age paralelamente. Ela não põe o pé aqui. O pastor manda fazer uma coisa. Ela vai e fala, eu oro na minha casa. Do meu jeito. Vasti estava numa autoridade já. Que ela achou que ela podia fazer as coisas sem o rei. E o Brasil está tão lindo. As igrejas estão tão maravilhosas. Nós estamos tão ricos, tão abastados, que a gente agora está fazendo congresso até sem Deus. Povo invejoso. Querendo a glória de Deus. Irmãos, e a gente acostumar, a gente pega mesmo e nem vê. É ou não é, amiga? Deixa você ser muito usado para você ver se o bichinho da inveja não chega junto. O inimigo quer te iludir que aquilo ali é você. Mas ninguém faz ninguém chorar não, irmão. Só dá um murro. Um beliscão.
Eu falei outro dia com a irmã, você acha que alguém é capaz de fazer uma criança ficar... Menina, é esquisito, você manda eles fazer uma coisa, eles fazem outra. Aquilo ali é Espírito Santo. Ninguém pode fazer um negócio desse. Mas a gente pensa que pode. Quem age de forma paralela nunca está à frente nem atrás. Você é mulher que está aqui hoje. Você quer receber a presença de Deus? Pergunta ao Senhor aonde você deixou de ser dependente dEle, porque você acostumou a fazer as coisas. Porque nós acostumamos com a honra de ser filhas. Porque nós acostumamos em termos um lugar cativo para a gente sentar. Acostumamos ter pessoas que oram por nós, intercedem por nós, nos servem. E a gente esquece de depender de quem a gente nasceu para poder colaborar. Que é Deus. Olha que interessante. O rei Assuero, lá no versículo 10, 11. Perdão, 10. Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero é que foram chamar Vasti. Eunuco era quem cuidava da mulher do rei. Quem que é a esposa do rei hoje? A igreja, os eunucos, os servos. Olha o que a Vasti falou. Porém a rainha Vasti, versículo 12, recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Fala para a pessoa que está do seu lado, o rei mandou os eunucos. E Vasti disse... Eunuco é classe baixa. Como é que é você ouvindo um intercessor? Como é que são vocês ouvindo um pastor que não é famoso? E se eu chegar aqui e orar para você, hein? E se Deus trazer uma criança de 15 anos para falar com você, muda de vida? Você vai fazer igual o Vasti, sai daqui. Eu não vou a lugar nenhum. Sabe por que ela não foi? Quem mandou? Quem? Eu? Vou na presença do rei. Que esse povo que vai me introduzir na presença do meu rei, não vou. Hoje é assim. As pessoas querem ouvir só os grandes. Não é? Ah, meu amor, mas se... Vou falar um que ninguém conhece, capaz nem é da época de vocês. Me ajuda aí, Sandra. Aquele que o povo caía tudo. Mais antigo. Benihim. Ah, se o Benihim vir, faz fila. Se o Fernandinho cantar, faz fila. Agora eu vou chamar a Aninha. Aí o povo, pelo amor de Deus, que hora que esse culto acaba? Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem mandado recado para você através de eunucos e a sua soberba, o seu orgulho tem impedido você de obedecer ao rei. Deus tem usado pessoas que você não dá valor e não atribui classificação alta para falar no seu ritmo e para introduzir você na presença do rei. E eu posso ser uma pessoa dessa nessa noite. Você nunca viu? Não sou famosa. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmã. Quando Deus exorta é porque Ele quer encher. É uma raça, né, irmãos? Profeta de casa não tem honra, né? Mas se vai um profeta de fora, não é, amiga? O negócio explode.
Deixa eu te falar, tem recado para você ir na presença do rei que nunca vai estar na boca de um rei, e sim de um eunuco. E você está rejeitando. Sabe aquela irmãzinha que te liga, irmã? Vamos para a sala de oração. Você fala, Deus é mais. Ô, mulher chata, Jesus. Vasti. Agora, se o Fernandinho te chamar, amor de Deus, você fala, onde é? Em Brasília? Estou chegando agora. Eu alugo um jato e chego lá. Mas tem lugares que você vai ser introduzida que só um eunuco pode te levar. Só ele tem acesso. Obrigada, amiga. Só eles vão te dar acesso. Ela não podia ir sozinha. Mas a bonitona queria que o rei fosse buscar ela. Fala para você está esperando Jesus sentar do seu lado, de carne, nem falar, oi, tudo bem, vamos resolver seu problema. E se Deus querer te introduzir na presença dele, com alguém falando, vamos orar 1 hora. Você fala, tá fora. Estou cascando fora. Pois é, meu amor, só isso dá acesso. Só isso vai te dar acesso. Como é que vocês recebem os intercessores dessa casa? Como é que vocês recebem os pastores? Pastor Goé está há 20 anos. Já estou profetizando, irmão. Vai pegando, você vai viver, entendeu? Quase 20 anos. Como que vocês recebem eles? Ih, lá vem. Deus levantou eunucos para trabalhar para ele. Príncipes, servos. E só eles têm acesso a ele. Que é isso, pastor? Você está falando que só ela? Não, você pode orar, você pode clamar. Mas tem ambientes, e tem lugares, e tem propósito e destino que só eles podem te levar. Só eles podem te levar. O que a Vasti estava aqui agora? Com o que essa mulher estava? Para ela não querer ir na presença do rei. O problema de Vasti não era o rei, basicamente. O problema dela era ser dirigida por eunucos. Quando Deus quiser te tratar, Ele vai arrumar um líder para você que é menos do que você gostaria. Ele vai colocar uma pessoa jovem. Tem gente que olha para mim assim, ó, lá na igreja onde eu congrego. Eu tenho 60 anos. Falei, problema seu. Porque Deus não olha a idade. O reino dele é diferente, não é igual ao humano. Cuidado para Deus não colocar você debaixo de uma pessoa jovem para quebrar seu orgulho. Colocar você debaixo de uma irmã que chegou agora. Debaixo de uma ordem que você não entendeu nada. Mas você sabe o que é ir na presença do rei. Você sabe o que é ser exibida na presença do rei. Você sabe o que é coroa. Falou para ali de coroa real. Não vou. Quantos de nós, mulheres, por causa de orgulho, por causa de independência, por causa de inveja, nós temos rejeitado a presença. Nós temos deixado de ir na presença. Não, dessa forma eu não quero. Desse jeito não. Tem que orar? Tem que frequentar o quê, pastora Maninha? Eu não sei como é que é as coisas aqui, mas vocês sabem. Ah, tem que fazer o quê? Ah, não. Que isso, ultrapassado isso. Não precisa disso tudo, não. A mulher está falando para mim orar comigo. Meia hora ando o culto. Vê lá, eu já chego correndo para o meu carro ali, já desço. Rápido, eu tenho horário. Pois é, amor, vai ter no horário. Porque você não vai entrar na presença do rei. E na presença dele é banquete. Na presença dele é glória. Na presença dele há coisas que você nunca, e eu
podemos ter na nossa vida, a não ser lá, sendo a rainha, sendo as filhas de Deus, que Deus planejou para a gente ser. Este é o problema da igreja de hoje. Independência, inveja, agir contra, soberba e tratar os outros, né, que é por causa do orgulho, menor. Como você trata suas irmãs em Cristo Jesus? Como você trata? Então, versículo 13, o rei perguntou aos sábios que conheciam a história, pois assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que eram peritos na lei e no direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setá de Matá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viu o rosto do rei e ocupavam os seus primeiros assentos no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não ter cumprido a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Eu acho bacana porque eles repetem de novo, por intermédio dos eunucos. Hã? Isso aí. É para frisar mesmo, tipo. Então respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Quando o seu pecado e o meu pecado for exposto, ele vai pecar também contra pessoas que um dia espelhou em você, inspirou em você. Tem muita gente perecendo por causa do erro da igreja brasileira. Tem muita gente perecendo, porque muitos de nós não temos ido na presença do rei. Como, Cláudio? Orando e adorando. Eu vou na igreja, eu abro a Bíblia, eu até dou minha oferta, meus dízimos, seja o que vocês crerem. Mas eu não tenho intimidade com você. Eu não tenho aliança, eu não sei. Eu não sei como é obedecer ele ao extremo. Isso é religião. Muitas pessoas vão... Hoje é chique colocar uma Bíblia debaixo do braço, sabia? Na minha época não, a gente era chamado de bobo, iletrado, burro. Quando eu via a gente na faculdade, perguntava se a gente era cristão, eles não acreditavam que a gente era. Porque na cabeça deles, crente era um bando de noiado. Ainda mais vocês bonitos desse jeito, é porque eles nem acreditam. Hoje não. Hoje tem o funkeiro, hoje tem o popstar, todo mundo sai da balada, depois vai para o culto, vai para a balada. É chique. Falar em línguas é chique. Mas eu quero saber quem obedece a Deus quando Ele chama na íntegra. Quem depende dEle. E quem é para a glória dEle, para o esplendor dEle. É chique. Hoje qualquer um. Você abre lá o Instagram, tem um... Esses dias eu conheci uma música que caiu num cara que faz piada. Vou orar, eu vou orar. Eu falei, gente, que música é essa, gente? O cara estava adorando a Deus com a música antes de mim. E ele nem na igreja ele vai. E eu fui comentar com uma pessoa, falou, não, é todo dia ele coloca a música. Todo dia. Eu posso ser de Jesus, mas eu não preciso ter intimidade. Eu não preciso obedecer. Eu não preciso estar sujeito aos eunucos. Eu não preciso mais, Sandra, esse negócio de ver lá que eu vou ouvir intercessor, pastor, o que é que ele tem para falar da minha vida? Porque você acha que você é tão importante que o rei Assuero tem que sentar com você e falar toda hora, boca a boca. Amados, hoje eu cheguei aqui, Deus usou a Sandra para falar comigo. E tudo que eu estava pensando.
pensei assim, Jesus amado, eu na Zona Sul, Jesus, doida. Deus foi lá e falou, fica livre. Estou livre. É isso aí. Estou igual o eunuco aqui na sua presença, falando, vamos? Vamos que o rei está te chamando. Está até rindo já. Recambalabaie. Orandai. Linda, de joia. Deixa ele te exibir. O Senhor quer exibir a igreja brasileira, mas da forma correta. O Senhor nos quer fazer referência. Usar nós com avivamento, mas tem que ser diferente. Tem que vir uma mudança. E nós não vamos ler. E aí o que acontece? Ele falou, olha, vamos tirar ela. Porque se ela ficar, ela vai tornar exemplo para outras mulheres. E eu quero te falar que a sua rebelião, o seu orgulho, está servindo de exemplo para outras mulheres. Mas o Senhor falou, se você não se arrepender, Ele vai te tirar. Ai, mas eu conheço um monte de gente que está vivendo. Não, filho, não estou falando matar, não. Eu estou falando de uma pessoa que está do lado. E você está assim. E aí, gente, o que está rolando? Filho, você já caiu fora tem muito tempo. Tem gente que já caiu fora tem muito tempo. Por causa da rebelião. Por causa do orgulho. Eles não escutam mais Deus, eles não sentem mais Deus, eles não são chamados, não queima mais. Aí, sabe o que eles fazem? Vastir. Eles começam a descer o pau em quem está cheio do Espírito. É inveja. É inveja! Porque se você queimasse, você não ia falar de quem queima. Se você obedecer, você não ia falar de quem não obedece, de quem obedece. E a igreja brasileira tem que parar de ficar falando de outros homens de Deus, de outras mulheres de Deus. Nós precisamos queimar na presença, estar na presença, ouvir o rei e correr para a presença. A pior coisa é você ver alguém que um dia queimou e hoje ele não sente mais nada. Está com a casa, está com o carro, está com a pele de botox, mas ele não sente nada. Eu convivo com pessoas assim, nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque um dia Deus chamou essas pessoas para arrepender e elas não quiseram. Então eu vim aqui antes da presença vir, para chamar pessoas ao arrependimento. Deus está liberando eunucos aqui para te convidar para a presença. Não seja soberba, não seja orgulhosa. Deus levantou pessoas para te introduzir na presença dEle, além de Cristo Jesus. Talvez você não ora, talvez você não recebe mais nenhuma palavra. Talvez você não tenha nem ânimo de vir aqui quando a pastora Moninha te chama. Mas eu quero te falar que esse tempo de sequidão, esse tempo sem ir na presença do rei vai passar. Porque nessa noite você não vai fazer como Vasti. Você vai aceitar o convite. Graças que Deus levantou Esther e ela não é minha pregação. Mas Esther mais do que depressa foi na presença do rei. Sem saber de nada. Sem conhecer o rei, mas ela era obediente. A igreja está abastada, mas está em desobediência. Eu vim aqui com grande temor dizer para vocês da Zona Sul que é preciso gerar arrependimento aqui nessa noite. Talvez você está aqui na Zona Sul, mas você não anda debaixo de autoridade. Talvez você está aqui, mas você não respeita os eunucos, os intercessores, os profetas, os atalaias que Deus tem levantado.
Talvez você está aqui e não ora mais, mas você vem ao culto. Você não preocupa mais em ser batizado pelo Espírito Santo. Você não preocupa mais em ter intimidade. Você não preocupa mais em queimar. Você se acomodou. Você está fazendo outros banquetes sozinho. Mas o Senhor te fala, eu não te chamei para fazer nada fora da minha presença. Eu não te chamei para fazer nada fora da minha presença. E eu queria chamar mulheres nessa noite, antes da gente adorar juntas aqui, que eu creio que ainda o Senhor pode falar com pessoas. Cláudia, eu preciso me arrepender, eu tenho muita dificuldade de obediência, submissão e intimidade com Deus. Eu preciso entrar nesse lugar hoje, porque eu quero ser uma rainha Esther. Quero chamar pessoas aqui nessa noite. Se você é uma mulher, rapidinho, não porque eu estou chamando, mas porque Deus está falando com você. Sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar junto com você.